Alô você, Paulo Siqueira aqui novamente da SQL Brasil. Eu sou consultor sênior em RCM. Somos especializados em implantação do RCM verdadeiro, aquele que dá certo, aquele que traz o resultado real para a sua empresa. Eu estou aqui mais uma vez com Denis Mortellari, CEO da SQL Brasil, o único que foi formado por John Mowbray, que trouxe o RCM da aviação civil para a indústria, para a sua indústria. Por falar em indústria, nós hoje vamos falar sobre o futuro do RCM na indústria 4.0. Como que funcionaria isso? Oi, Paulo, tudo bem? Olá, você que está conectado conosco. Eu acho esse assunto bastante relevante, porque às vezes as pessoas pensam, como é que será o futuro, né? Será que o RCM ainda é atual? Né? Será que ele atende? Estamos aí em vias de indústria 4.0, tem gente falando em 5.0, não chegou nem a 4. Nem fizeram a 4 ainda. O brasileiro gosta muito de antecipar as coisas, mas o fato é o seguinte, a manutenção centrada em confiabilidade foi desenvolvida na década de 60 para os ativos, os equipamentos mais complexos que existem, que é o avião. O avião, ele se desloca, a exemplo do nosso carro, que é diferente, por exemplo, de um equipamento industrial que fica estático, que fica lá, não se locomove, alguns apenas, né? Mas o nosso carro se locomove e tem uma confiabilidade altíssima, né? O seu carro não fica quebrando toda hora, não fica te deixando na mão toda hora. E você faz pouquíssima manutenção, certo ou errado? Certo. Pois bem, os aviões fazem bastante manutenção, mas fazem manutenção preditiva. Eles monitoram e atuam quando necessário e algumas coisas são trocadas lá por vida útil. Mas o fato é o seguinte, a manutenção centrada em confiabilidade nasceu para avião. Avião é extremamente complexo. E hoje, na indústria 4.0, o que nós temos? Nós temos os equipamentos evoluindo para uma condição de complexidade muito maior e talvez chegando perto dos aviões, né? O avião, se você pegar esses caças que foram adquiridos pela Força Aérea Brasileira, é o Gripen, né? Ele tem inteligência artificial, quer dizer, o avião ele sempre possuiu aviônica, ele sempre possuiu piloto automático, uma série de coisas, o piloto faz muito pouca coisa lá. E os nossos equipamentos, então, hoje, eles tendem a se equiparar à complexidade dos aviões, não é? E o RCM nasceu para isso, portanto, para os aviões, o MSG3, que originou o RCM, que é a metodologia que cuida, digamos, da manutenção e da confiabilidade dos aviões, ela mantém os aviões ainda hoje, ela é usada hoje, lá da década de 60, o MSG3 é utilizado até hoje, e mantém a taxa de falha de queda de avião em 2 por milhão. Essa taxa, ela não se reduziu e nem aumentou. Então, ou seja, aquilo está sendo eficiente até hoje. Imagina um avião da década de 60 para hoje, qual a evolução ele teve? E os nossos equipamentos, então, estão chegando nisso. Hoje nós temos aí o advento da internet das coisas, os equipamentos vão estar conectados, vão ter inteligência artificial, vão pensar, tomar decisões, mas o conceito da falha, o conceito de confiabilidade, ele continua sendo exatamente o mesmo. Então a atualidade do RCM, ela se apresenta fortemente no conceito. E uma coisa extremamente importante, né, que a gente precisa pensar, cada vez mais as pessoas precisarão estar atualizadas na tecnologia. A metodologia, ela se mantém atualizada, mas as tecnologias disponíveis hoje, por exemplo, na indústria 4.0, que é a internet das coisas, o digital twins e uma série de a inteligência artificial, né, e tantas outras coisas que se apresentam aí, elas são tecnologias atuais e elas precisam ser dominadas pelas pessoas que vão fazer os estudos RCM, tá certo? Quer dizer, mesmo os sistemas online de monitoramento, o sensoriamento, tudo que está lá, né, a inteligência artificial, isso o facilitador RCM vai precisar dominar para conseguir fazer o estudo corretamente. Mas esse é o ponto. Talvez as pessoas vão precisar se atualizar. E o conceito, ele permanece o mesmo. O sensor que está na máquina, fazendo com que, por exemplo, o protocolo IP consiga fazer a comunicação, todo esse sistema pode falhar. Sim, e, portanto, ele precisa ser monitorado também. Portanto, ele precisa ser contemplado quando a gente fizer o estudo. Então, o conhecimento das pessoas vai precisar aumentar e muito. Eu imagino que as máquinas elas vão passar a fazer uma série de tarefas, né, que as pessoas fazem hoje, por exemplo, planejamento de manutenção, uma série de coisas pode ser assumido por computadores, por sistemas inteligentes que vão fazer. Agora, o input. Quem que vai dar o input? É o ser humano. E o ser humano precisa ter bagagem para isso, precisa ter conhecimento para isso. Então, respondendo aí a sua pergunta, qual o futuro do RCM? É claro, a gente precisa, tudo que precisar ser atualizado vai ser atualizado. A gente precisa entender e tornar as coisas contemporâneas ao que está acontecendo hoje. Mas o fato é esse, isso é extremamente importante. A maior atualização não é no conceito,
não é na metodologia, mas é nas pessoas. Eu vejo muito isso hoje no mercado. Tem várias aplicações de uma inteligência artificial, as mais utilizadas por aí, só que falam, se você for médico, se você for advogado, até um contador, você vai perder o seu emprego em X tempo por causa da inteligência artificial, por causa do futuro, por causa do que se tem ali. Agora, se o camarada consegue ele trabalhar e ele se atualizar, ele não vai perder o emprego, porque ele vai saber vai utilizar ensinar a tecnologia. Exatamente. Né? Eu acho que mais do que aprender a tecnologia, como fazer, nós precisamos aprender para que serve a tecnologia e saber como utilizá-la no nosso benefício. O ser humano, principalmente o facilitador, que é aquele que cuida do estudo, ele vai precisar dominar as tecnologias que estão presentes para poder fazer um estudo bom, um estudo bem feito. Mas a metodologia, as questões, a falha vai continuar sendo falha, a consequência vai continuar sendo consequência. O efeito continua sendo efeito, a função continua, nada muda. Né? Isso continua a mesma coisa, a atualização necessária será nas pessoas, isso eu tenho certeza. E a gente já fez implantação de RCM em equipamentos que já estavam preparados para a indústria 4.0, eles tinham todo o monitoramento de peças e ferramentas, só que o pessoal não sabia como utilizar isso. E a partir do entendimento do estudo que foi feito naquele equipamento, foi dada aquela visão para que o pessoal da eletrônica, o pessoal da mecânica conseguisse fazer um mínimo monitoramento e saber quando o equipamento poderia falhar. Por exemplo, peças, ferramentas em que as próprias peças se desgastam, eles trocavam por uma vida útil, que eles acreditavam que era uma vida útil, quando o próprio equipamento dava uma opção de monitoramento. Então, pelo monitoramento, ele conseguiria saber o alarme, a época que precisava trocar, e com isso ele conseguiria fazer uma manutenção mais assertiva. Ou seja, o equipamento próprio ensinava, ele tinha todos os dados, mas as pessoas não estavam atualizadas a ponto de utilizar, interpretar e utilizar o dado. Exatamente, é isso. Agora em 2024 nós vamos fazer um case bastante interessante. Nós temos uma parceria com uma empresa importante no cenário da engenharia clínica brasileira e nós vamos estar estudando e fazendo um projeto de RCM piloto no robô cirurgião, isso. Que é um dos eu diria que um dos equipamentos mais complexos, né, e mais modernos que existem, com certeza na área da engenharia clínica E nós vamos fazer, e vamos partir do contexto, nós já enxergamos, né? O robô é confiável, o que não é confiável é o contexto que está em volta. E é ali que nós vamos trabalhar, ali que está a cereja do bolo, ali que a gente vai pegar o problema e vamos com certeza resolver. Mas isso aí nós trazemos mais à frente. Quando esse case estiver pronto, eu tenho certeza que vai ser um case interessante, nós vamos trazer para você, compartilhar com você. E ó, veja que em todos os vídeos que nós falamos, na maioria deles, a gente falou sobre contexto operacional. A gente sempre seca isso. O Denis até brinca em treinamento, fala que o Paulo é a pessoa que mais fala sobre contexto operacional e em todo. E aqui também acaba entrando essa parte do contexto. E se ficou alguma dúvida de como você implementa o RCM, se você já tem equipamento com a indústria 4.0, já tem algum tipo de monitoramento online, offline, o que você já faz na sua empresa, comenta aqui com a gente, coloca aqui. Quem sabe a gente pode fazer um vídeo, algumas respostas de comentários para que a gente possa interagir mais com você, com a audiência. E é importante que você já deixe a sua curtida, a sua inscrição aqui no canal e também compartilhe nos grupos de manutenção, grupos da faculdade, lá no seu LinkedIn, naqueles grupos, naqueles fóruns do LinkedIn que o pessoal adora discutir coisas que às vezes não faz sentido, mas do ponto de vista do RCM, o RCM real, joga essa. Olha, esse aqui é uma empresa séria que fala sobre o RCM que dá certo, RCM que dá resultado. Compartilha com eles isso para que a gente possa avançar cada vez mais. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado.